Gênesis capítulo de número 49, nós vamos ler o versículo de número 22. Ministrei essa palavra aqui no sábado. Que diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 49, o versículo de número 22 diz: José é a árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem acima do muro. Arqueiros o atacam brutalmente. Atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado. Seus braços foram fortalecidos pela mão do Todo-Poderoso, de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude. O Todo-Poderoso abençoe com a bênção do alto céus, bênção das profundezas das águas, bênção dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é o príncipe entre seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, boa essa palavra que nós vamos ver que José, assim como José, nós devemos seguir o exemplo dele. Mas nós também só podemos seguir o exemplo quando nós conseguimos compreender. Porque José, ele passou por luta, José, ele passou por adversidade, mas ele se manteve firme diante de uma promessa, diante de um sonho. Ele era um sonhador. E aqui no livro de Gênesis, irmãos, nós vamos ver que Jacó, aqui nesse texto, capítulo 49, Jacó, ele já está velho, ele está no final da sua vida. E aqui termina também a história de Jacó, que é o finalzinho da história de Jacó, e também do início, né, ali de José como governador, que ele iria para o Egito agora. E nós vamos ver que Jacó, ele resolve chamar todos os teus filhos e abençoar os seus filhos. Jacó, ele está no final da sua vida. Hoje é bem verdade que algumas famílias ainda mantêm esse costume, já foi falado aqui, né? Honrar o pai. Mas tem o costume de o pai abençoar os filhos. Algumas famílias têm esse costume e outras já se perderam, né? Mas Jacó, é bem verdade, ele vai abençoar cada um dos teus filhos. E nessa bênção que Jacó ele vai fazer, né? Ele vai também falar a biografia de cada um dos filhos. Ele vai apresentar a biografia desses seus filhos. E Jacó, nós sabemos que ele nunca hesitou em deixar claro, porque quando nós vemos aqui a bênção de José, ele vai demorar um pouco. Mas quando ele abençoa os seus outros filhos, ele já é rápido ali, ele já é algo objetivo. Mas quando chega em José, ele vai demorar um pouco, porque nós sabemos que Jacó, ele nunca hesitou de deixar claro que Raquel era a sua esposa predileta, e o que os filhos que ela havia concebido a ele também eram os seus prediletos. E esse tipo de favoritismo causou um grande problema na família. No entanto, Deus prevaleceu em tudo, isso a fim de realizar o seu propósito. Deus prevaleceu porque ele tinha um propósito. Embora Benjamim aqui era muito novo,
Mas nós vamos ver que quando começa a história de José, a Bíblia vai dizer que Jacó o amava porque ele era o filho mais novo. E ele era o filho de Raquel, né? E nós, como pais, né, irmãos? Geralmente o mais novo a gente quer proteger, né? Glória a Deus. Ó, tem os filhos já olhando aí falando, verdade, né? Glória. A gente tem aquele, não que a gente deixa, não que a gente não ama os outros, mas é que o mais novo a gente sempre vai, né? Por exemplo, tem alguns aí, filhos que já se levantam e dizem, essa aí nunca viu uma cinta como eu vi, né? Nunca apanhou com fio de chuveiro, né? Precisa, né? Tem umas mães e uns pais que são assim. A pastora, ela gosta de dizer e fala que eu sou um pai babão, né? E tudo que a Milena pede, já tá eu, né, irmãos? O mais novo. Então, Jacó, ele tinha o seu preferido. Mas Gênesis, nós vamos ver a história dos patriarcas e as promessas de Deus. Deus no controle da história, porque Deus, ele não perde o controle da história. E quando Jacó ele vai abençoar José, vai ser algo interessante que ele começa a dizer. Primeiro, José é a árvore frutífera, ou na sua tradução, José é o ramo frutífero. Glória a Deus. José, ele é uma árvore frutífera, porque é para isso que Deus nos escolheu. Deus nos chamou para dar fruto. Vai dizer lá em João capítulo 15, versículo 16, ele diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Glória a Deus. Para que o Pai lhe dê tudo o que pedirem. Jesus não chamou nós para dar resultado, Jesus chamou nós para dar fruto. Glória a Deus. O Brasil, a cidade de Tiradentes, não precisa de evangélicos. Evangélicos já tem muito. O que a cidade de Tiradentes precisa, o que o Brasil precisa é de crentes que dê fruto. E só pode dar fruto quem está cheio. Glórias. Aleluia. Nós estamos aqui, irmãos, na igreja, e a gente sempre, quando tem os cultos, a gente vemos que a nossa igreja não é lotada, não é cheia de pessoas. Mas eu prefiro ter poucas pessoas que dê fruto do que um amontoado de crente que não faz nada para Jesus. Então é melhor, glória, Deus nunca precisou de muita gente para incendiar um lugar. Deus sempre usou poucas pessoas. Na história do avivamento, Deus sempre usou poucas pessoas para encher uma cidade do poder dele. Foi assim também em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que os 12 colocaram o mundo de cabeça para baixo. E nesta noite, o meu desejo é que Deus levante crente nesta noite, cheio do Espírito Santo, que vai fazer aquilo que o Senhor ordenou: dar fruto. Glória. José é um ramo frutífero. Glória a Deus. Olha o que Jacó vai dizer, vai traçar a biografia desse homem. Ele era alguém que produzia fruto. Porque quando nós olhamos para José, irmão, nós vamos ver que também ele fala que os seus ramos se estendiam acima do muro. José foi tirado da casa do seu pai para viver no Egito. E a palavra frutífero refere-se aos seus filhos que deram um crescimento. Ele foi o fundador de uma tribo que cresceu grandemente e que se expandiu no seu território. Quando nós olhamos Josué capítulo 17, o versículo 14, nós vamos ver que os descendentes de José, eles foram ali na hora da divisão da terra, eles foram a Josué e perguntaram: por que você não deu a
apenas uma porção de terra como herança, uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numerosos. Olha, José, ele foi o que fundou uma tribo, né? A tribo que ele fundou foi a tribo de Benjamim. Foi uma tribo que cresceu grandemente. Ai meu Deus, eu estou sentindo uma graça. Talvez você não vai ter filhos, como eu digo, ser humanos assim. Você não vai ter um filho literal, mas eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai dar tanto fruto que filhos espirituais vai nascer através de você, que filhos espirituais vai nascer através de você. Por quê, pastor? Porque Deus te escolheu para dar fruto. Era impossível confinar José, era impossível parar José. Por quê? Porque José estava debaixo de uma promessa e ele se estendeu acima dos muros. Aleluia! Deixa eu dizer para você, irmãos, o que é se estender acima dos muros? É ir além dos limites. É ir além dos limites. Ei, irmão, glória a Deus. José, ele deu fruto no Egito. José, ele só não deu fruto dentro da sua turma, dentro da tua casa, não, dentro da tua família, não. Ele era crente na igreja, mas ele também era crente fora. Ele dava fruto no trabalho, ele dava fruto aonde ele estivesse, e Deus te chamou para isso. Oh glória! Sabe o que está faltando? É crente que dê fruto não só na igreja, mas no seu trabalho, aonde estiver, no meio da tua família. Porque quando nós damos fruto, nós vamos gerar filhos espirituais. Quando nós dermos fruto, nós vamos ter um crescimento tão grande, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela crescia na comunhão, no partir do pão, nas orações de casa em casa, e caía na graça do povo. Porque viam que aquele povo, eles se estendiam acima dos muros. José é um ramo frutífero. Ele permaneceu dando fruto. Ele poderia dizer: eu quero que o Egito se lasque, porque eu vim para cá como prisioneiro. Eu quero que tudo se acabe, porque eu vim para cá contra a minha vontade. Oh meu Deus da glória! Mas mesmo ele indo contra a vontade dele, mesmo ele indo, não sendo a vontade dele, vendido como escravo, ele não deixou de dar fruto. Ele estava lá como um representante do Deus vivo. Aonde você estiver, Deus te colocou como representante dele. Aleluia! Tanto que José entendeu, irmãos, que em Gênesis capítulo 45, o verso 5, quando ele se revela aos irmãos, Gênesis 45, o verso 5, põe aqui, Paulo Henrique, oh glória, quando ele vai se revelar aos irmãos, ele diz: agora não fique aflito ou furioso uns com os outros por terem me vendido para cá. Sabe o que foi? Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. Oh glória! Sabe por que ele está dando fruto? Porque ele está entendendo que quem levou foi Deus. Ele está entendendo que quem fez aquilo foi Deus. Deixa eu dizer, o diabo não tem poder sobre a tua vida. O diabo não tem poder sobre a tua igreja. Tudo que acontece conosco coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você não entende, às vezes eu também não consigo compreender. Deus faz umas promessas loucas, e tudo que Ele fez de promessa parece que vai acontecendo contrário àquilo que Ele falou. Mas nós temos que ficar com a palavra, que Ele fez uma promessa, como já foi falado aqui. Aleluias. Ele entendeu, e por isso que ele deu fruto. Por isso que ele é um ramo frutífero, porque o fruto dele se estendeu além dos muros. Aonde ele estava,
Ele estava produzindo, meu Deus. Lembra da parábola dos talentos, irmãos? Oh, glória, para isso que você foi chamado. Se nós aqui entender para que nós fomos chamados, nós vamos produzir fruto. Deixa eu dizer, Deus não chamou nós para dar resultado, mas chamou nós para dar fruto. Só que o fruto, ele vai trazer resultado. Oh, glória. Resultado sem fruto é inchaço, mas fruto com resultado é crescimento. Glórias, aleluias. Ele vai se estender além dos muros. Por que ele vai se estender, irmãos? E por que ele dá fruto? Porque o texto diz: porque ele está junto da fonte. Ele está plantado junto da fonte. A árvore frutífera junto à fonte, os seus ramos se estendem por cima do muro. Lembra do Salmo 1, versos 3? Os Salmos de número 1, versos 3, o que diz? Que aqueles bem-aventurados, aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores. Aí a Bíblia diz o quê? Que antes o prazer dele é meditar na lei do Senhor, e nela meditar de dia e de noite. Aí vai dizer aqui, de dia e de noite, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prosperará em tudo aquilo que faz. Ei, se eu estou ligado junto com a fonte, eu vou prosperar em tudo aquilo que eu faço. Oh, glória a Deus. Não tem como produzir fruto, não tem como produzir se eu não estiver ligado com ele, se eu não estiver enxertado nele. E quando eu não estou enxertado nele, eu não vou dar fruto. Eu vou procurar sempre satisfazer a minha vontade, eu vou sempre procurar coisas momentâneas. Mas quando eu estou ligado nele, eu vou produzir fruto. Porque ele disse para a mulher samaritana: ei, mulher samaritana, da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Se você vir buscar dessa água no poço, você vai saciar somente a tua vontade momentânea, mas o que eu te der vai fluir dentro de você, rios de água viva para a vida eterna. Oh, glória, oh, glória. Porque esta água que ele dá para nós, irmãos, ela flui para afetar as outras pessoas. Ela jorra tanto. Deixa eu dizer para você, um copo cheio de água não tem lugar para caber mais nada. Oh, glória. Quando o crente está cheio, não cabe mais nada nele. Quando o crente está cheio, a única coisa que ele diz é: o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Por quê? Porque eu estou cheio. Eu estou cheio da presença dele. Eu estou cheio da presença dele. Aleluia. José, ele é um ramo frutífero junto às fontes. Mas a Bíblia diz o que mais? Os arqueiros os atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. A sua permanência sob ataques e perseguições. Jacó usou a imagem de flecheiros para descrever o sofrimento pelo qual José havia passado nas mãos de seus irmãos e no seu senhor no Egito. Olha o que Jacó vai usar. Os flecheiros atacaram José. Os seus irmãos atacaram ele. Mas o que José fez para ser atacado? O que José fez? Fez nada. Gênesis 37, o versículo 3.
Gênesis 37, o versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Jacó amava mais José que a qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, e uma linda túnica. Põe o versículo de número 4. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que todos os outros filhos. Não era capaz de lhe dizer uma única palavra amigável. O que José fez? José não fez nada. Apenas ele está sendo odiado porque o pai amava ele. Glória a Deus. Deixa eu dizer para você, irmão. Oh, glória. Você vai ver que José, o pai dele mandava ele, junto com os irmãos, para cuidar das ovelhas. Mas quando você olha para a idade de José, ele não tinha idade para isso. Ele não tinha idade para estar cuidando, não era a obrigação dele. Mas José só está sendo perseguido porque ele amava ficar no meio das ovelhas do pai. Ele não tinha idade para aquilo, mas já assumia a responsabilidade. E José está sendo odiado. Os flecheiros estão atacando José, e a Bíblia diz que ele trazia a informação, tudo aquilo que os irmãos faziam. E o que os irmãos faziam era coisa perversa. O que os irmãos faziam eram as coisas que não agradavam o pai. Olha aí, eu vou te falar, glória a Deus. Mas os flecheiros, eles não gostam de quem traz informação para o pai. Sabe o que os flecheiros gostam? Os flecheiros gostam que você faz fofoca na esquina. Os flecheiros gostam que você sai espalhando calúnia dos outros. Mas quando você é alguém que não faz fofoca, que pega o problema e coloca diante do pai, eles vão te perseguir. Aleluia. Eles vão querer te perseguir porque você não faz o que eles fazem. Você não fofoca, você não traz. Quando você vê um problema na igreja, você leva para o pai. Era isso que José fazia. Era isso que José fazia. Mas os flecheiros estão atacando. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. Tudo isso é para o seu crescimento, porque a Bíblia diz em Provérbios 27:17: como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Os flecheiros que estão te atacando é para te afiar, é para você crescer. As escrituras, elas lançam, nas escrituras, lançar flecha, por vezes simboliza, sabe o que? Contar mentiras, proferir palavras cheias de ódio. Nós vamos ver isso na Bíblia Sagrada. Por vezes, lançar flecha significa isso: lançar mentiras e palavras cheias de ódios. Os irmãos de José não conseguiam falar com ele amigavelmente, civilizadamente, mas eles falavam com ódio. Eles lançavam flecha. Meu Deus, aleluia. E nós vamos ver que além disso, a esposa de Potifar acusou José falsamente e contribuiu para que ele fosse preso. Sem dúvida, os flecheiros atiraram contra aquele jovem inocente, sem qualquer misericórdia. É ataque de tudo quanto é lado. É ataque que vem contra nós. É luta que vem contra nós. Aleluia.
Mas José, contudo, não reagiu. Deus fortaleceu ele para que a sua palavra fosse sempre verdadeira. Meu Deus da glória, aleluia. Você já sofreu perseguição, nós continuamos a sofrer luta, mas ei, Deus nunca nos abandonou, porque a Bíblia diz aqui, aleluia, o seu arco, porém, permaneceu estendido pela mão do Todo-Poderoso, o Deus de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Sabe quem te sustentou? Deus. Sabe quem te sustenta? Deus. Sabe quem te guarda? Deus. Aleluia. A mão do Todo-Poderoso guardou José. Então diga para o irmão que está do lado, só para ele acordar, dá um cutucão nele, isso, bem forte. E diga: a luta não te para, irmão, porque você está na mão do Todo-Poderoso. Aleluia. Você está na mão do Todo-Poderoso. Agora eu vou te falar uma coisa aqui, irmão. Por que eles perseguiram José? Porque José não interpretou o sonho. José falou que tinha um sonho, sim ou não? Mas ele não interpretou. Quem interpretou? Os irmãos. E para que não se bastasse, além de Jacó amar mais José, ainda ele presenteia. Você vê? Porque além de Deus nos falar que ama, ele ainda vai lá e abençoa. Aí pronto. Aí o negócio estreita. E para não se bastar, ainda vou ter sonho. Eita glória! Aí você fica sonhando. Você não tem 10 reais no bolso, mas fica falando que Deus vai te levar para muitos países para pregar a palavra. Você não tem um centavo, mas você fica dizendo: Deus me fez uma promessa, vai dar minha casa, Deus vai me dar o terreno da igreja. Você não tem um centavo, mas você fica sonhando. Aí os flecheiros querem te atacar, os flecheiros querem te parar. Mas eu quero te dizer, você está debaixo de uma promessa de Deus. Aleluia. Deixa eu falar para você aqui. Isso veio quente agora. O diabo não lê os teus pensamentos. Ele só ouve aquilo que você fala. E aí quando ele ouve o que você fala, o que acontece? Ele vai atrapalhar, sim ou não? Mas a promessa vai deixar de se cumprir? Eu sei que tem muita gente que diz: não conte. Você conta. Pode até atrapalhar, mas deixar de se cumprir não se deixa. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Se não cumpriu é porque não foi dele. Mas se o sonho foi ele que deu, deixa eu te dizer, queira o diabo ou não queira, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Oh glória, é lógico que se você quiser que se cumpra sem que ele atrapalhe, fica de boquinha fechada. Oh glória a Deus. Mas eu quero te dizer, a promessa de Deus vai se cumprir. Talvez você não entenda o teu sofrimento hoje, talvez você não entenda o que está acontecendo hoje, mas eu tenho uma palavra para vocês. Se tu não der glória, eu vou jogar água na tua chapinha hoje aqui nessa noite. Deixa eu dizer para você, na casa de Jacó, José não interpreta sonho. Na casa de Jacó, ele não teve uma interpretação do sonho, mas quando chega no Egito, José vai interpretar o sonho de Faraó. Oh, deixa eu te dizer uma coisa, é no meio dessa luta, dessa aflição, é que Deus vai se revelar a você. Aleluia. Porque na casa de Jacó você não vai conseguir ter sonho.
Pega isso aqui, irmão. Se você quiser anotar no teu caderno, anota. Sabe por que na casa de Jacó você não consegue interpretar sonho? Sabe por que Deus te tira? Porque Deus permitiu José ir para o Egito, ser vendido como escravo. Por quê? Porque na casa de Jacó é zona de conforto. Diga para o irmão, Deus te tira da zona de conforto para fazer você ver os sonhos. Oh glória! Deus te tira da zona de conforto. Sabe por que Deus nos tira da zona de conforto? Porque zona de conforto nós ficamos limitados, mas no meio da perseguição é que nós vamos ter revelação. Pega isso aí. Oh, glória a Deus. Aí alguém não está entendendo quanta luta. É porque na casa de Jacó ele te protege. No meio dos irmãos ele te protege. Mas no momento em que tu está sozinho, não vai ter irmão para te proteger. Não vai ter pai para passar a mão na tua cabeça. Não vai ter mãe para te proteger. Filhinha da mamãe, filhinho do papai. Não, é você e Deus. E é Deus dizendo: é nesse momento que eu vou te amadurecer. É nesse momento que eu vou me revelar a você. Então não fique triste porque está sozinho nessa luta, porque não tem ninguém te ajudando. É porque Deus está dizendo: eu quero me revelar a você, José. Oh glória, aleluia. Você vai ver que a mão do Todo-Poderoso te guardou. Você vai ver que a mão do Todo-Poderoso te sustentou. Aleluia. Com as mãos suportadas e habilitadas pelo Todo-Poderoso. O arco está estendido. Jacó usou 3 nomes específicos para o Senhor: o poderoso de Jacó, o pastor e pedra. Glória a Deus. Nós vamos ver que a Bíblia, quando se refere, a Bíblia se refere a Deus como pastor. E Jacó era um pastor e ele sabia quais eram as implicações de cuidar de ovelha. Cuidar de ovelha não é fácil. O conceito de Deus como um pastor pode ser encontrado com frequência na Bíblia. Nós vamos ver, Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor. Aleluia. Nós vamos ver vários salmos: Salmos 23, Salmo 80, verso 1, Salmo 100, versículo 3, Isaías 41, versículo 11. Vai falar sobre a referência de Deus como pastor. Aleluia. E nós vamos ver também no Novo Testamento que Jesus, ele é o bom pastor. João capítulo 10. Jesus, ele é o bom pastor e que dá vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Mas a Bíblia também vai dizer, vai se referir aqui Jacó, vai se referir a Deus como a fortaleza da pedra. Aleluia. Vai falar que ele é a pedra, meu Deus da glória. E Jesus, quando ele se revela a Pedro, lembra? Pedro vai ter uma revelação de quem é Cristo. E aí Jesus vai dizer para ele: o teu nome é Simão, filho de Jonas. Porém agora, Pai que te revelou do céu, agora eu mudo o teu nome, porque você é bem-aventurado. E o teu nome será Pedro. E sobre esta pedra que é Cristo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Deixa eu dizer para você: se alguém disser para você: ei, estão tentando puxar seu tapete, você vai dizer: tapete o povo puxa, mas eu quero ver puxar rocha. Sabe por quê? No Salmo de número 40, no verso de número 2 diz: ele me tirou de um lodo aonde eu escorregava, ele me tirou do lugar de instabilidade, tirou-me de um poço de desespero e de um toledo de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha. Sobre uma rocha. Você está sobre uma rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. É
essa rocha é Jesus Cristo. Você está no lugar de instabilidade. Você lembra de Asaf no Salmo de número 73? Asaf, ele vai dizer: os meus pés quase se desviaram quando eu olhei para a prosperidade do ímpio. Isso era a visão de fora. Porque quando nós estamos fora, a nossa visão é essa. Nós vamos olhar para a prosperidade do ímpio. Mas ele diz: mas quando eu entrei na casa do Senhor, eu vi que o ímpio está no lugar escorregadio. Quando entrei na casa de Deus, o ímpio está no lugar escorregadio. Hoje ele está lá em cima, amanhã lá está lá embaixo. Mas eu e você não, estamos no lugar estável. Nós estamos firmados sobre uma rocha. Aleluia, uma rocha. Ei, 1 Samuel capítulo 2 versículo 2 diz: ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Aleluia, não há rocha como nosso Deus, não há ninguém como Ele. Ei, José está sobre uma rocha, a mão do Todo-Poderoso. Vão tentar te derrubar, mas não vão conseguir. E deixa eu dizer para você, irmão, em nenhum momento eu vi profeta pegando na mão de José e confirmando promessa. Em nenhum momento. José só teve um sonho. Dentro da prisão ele não precisou de confirmação, porque hoje está cheio de crente que fica querendo confirmação. Está cheio de crente que Deus fez uma promessa, e porque as coisas estão dando ao contrário, aí ele precisa ficar indo atrás de profeta para revelar se tem confirmação. E eu falo para vocês, irmão, eu já fui menino assim também. Mas como disse Paulo, quando eu era menino eu agia como menino. Eu já fui assim no começo da minha caminhada, meu Deus. Tinha vezes que eu estava passando uma prova terrível. Sabe aquela prova que a gente ainda continua passando? Mas hoje eu vou agir diferente. Hoje eu vou, né, irmãos, não vou atrás de profeta. Mas sabe o que eu fazia no meio dessas provas? Eu vou na Deus é Amor, porque lá tem revelação. Não tinha culto na igreja, eu falava: eu vou na Deus é Amor, porque lá os caras revelam. E Deus não mandava uma revelação, missionária Meire, uma para mim. Deus não falava nada. Aí o pregador pregava, não apontava para mim, aí eu ia na frente. Porque é assim, né? Aí os crentes querem revelação, quer que Deus fale. Aí ele vai na frente para o camarada orar por ele, para ver se sai alguma palavra ali do cartomante gospel. Irmão, que o povo está atrás disso, glória. Mas aí, irmão, nós vamos ver que José, ele só está com o sonho. O sonho que Deus deu foi o bastante, e ele se manteve fiel. Aleluias, ele se manteve fiel. Ele dá fruto, os seus frutos estendem sobre os muros. Porque ele está ligado sobre Cristo. Ele está ligado sobre Cristo. E ele também está, o seu arco permanece estendido. Por quê? Porque ele está sobre a mão do Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso que guardou José. E por quê? O seu, também ele vai ter o seu galardão. O seu galardão. Jacó vai dizer aqui: que Deus de seus pais o ajude, o Todo-Poderoso abençoe com as bênçãos do céu. Pega aí: com as bênçãos do céu, as bênçãos das profundezas das águas, as bênçãos do seio e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapasse as bênçãos dos meus antepassados e alcance as alturas das antigas colinas, e que as bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é o príncipe entre seus irmãos. O galardão de José é a bênção do céu, as bênçãos da terra e as bênçãos de reprodução espiritual. Aleluia. Jacó prometeu a José que Deus daria aos seus descendentes as bênçãos e o solo que cultivassem, ao enviar chuva dos altos céus, um manancial no deserto. Eu quero te dizer, você tem uma promessa, e Deus tem para
você bênção dos céus, bênção da terra, bênção do solo. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai abençoar você. Sabe por quê? Porque Ele prometeu através de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós somos abençoados através dessa aliança que é Jesus Cristo. Glória! Você pode pegar isso aqui, irmãos. Você pode pegar isso aqui. Aleluia. Deus vai te abençoar no meio do deserto. Eu quero te dizer que tem uma promessa de Deus, uma promessa de chuva, uma chuva de graça, uma chuva de bênção, uma chuva para você. Você vai ser produtivo na terra. Você vai ter bênção do céu. Quem crê nisso aqui? Quem quer que nós vamos ser bênção? Ai, pastor, você prova isso na Bíblia? Provo. A Bíblia diz que Jesus, Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Oh, glória a Deus. Vocês tenham vida e vida em abundância. Você pode estar sofrendo e não entendendo o que está acontecendo, mas guarda sempre a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo Senhor para ser a imagem do teu filho. Oh glória, oh glória. Tem bênção para você, porque Efésios capítulo 1 diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Aleluia, glória a Deus. E Deus te convida hoje, nesta noite, a ter essa confiança nele. Mesmo debaixo de luta, mesmo debaixo de adversidade, continue produzindo. Não pare de produzir, porque no final vai dar tudo certo. Você não está entendendo, mas José entendeu que ele precisou sofrer para salvar uma geração. Você está sofrendo porque através de você tem vidas que precisam ser salvas. Quem crê nisso aqui? Oh glórias. Irmão, você está sofrendo, você não entende. É tanta luta, é tanta adversidade, mas através de você vidas estão sendo salvas. Não deixe de produzir. Você abençoando essa obra, você dizimando nessa obra, tem vida sendo salva. Você ajudando a pagar o aluguel desta igreja, tem vida sendo salva. Talvez você diz: eu não prego. Talvez você diz: eu não canto lá na frente. Mas através da tua ajuda aqui, vidas estão sendo salvas e você sofre por isso. Mas Deus está dizendo: não deixe de produzir. Oh glória, porque vidas estão sendo alcançadas. Pessoas que muitas vezes não estão aqui dentro, mas ouvem a mensagem das suas casas, estão ouvindo. E no dia, daquele dia, quando você estiver lá para prestar conta com Deus, Ele vai dizer: está vendo? O teu sofrimento lá trouxe essas vidas para cá. Aleluia. Olha o que José vai dizer lá em Gênesis 45, irmão, verso 5. O que nós lemos, o que ele diz? Não fique triste, por vocês terem me enviado para cá, porque foi Deus que me trouxe para conservar vocês com vida. E vocês conhecem a história. Ia ter fome na terra, e Deus precisava de alguém no Egito. Vai ter fome na terra, e Deus precisava levantar José como líder. Porque se José fosse qualquer funcionário, não ia dar certo. Mas Deus precisou fazer ele passar por tudo aquilo para conservar uma geração com vida, porque senão eles iam ficar com fome, e com fome eles iam morrer. E Deus vela pela sua palavra, e através da geração dele ia vir Jesus Cristo. Aí você está preocupado com o seu sofrimento, mas olha para Cristo, que sofreu na cruz muito mais que você.
morrer por pessoas que não merecia, morrer por pessoas que hoje menosprezam eles, morrer por pessoas que não estão nem aí para ele. Morrer, tem pessoas que a gente vê, irmãos, a gente fica indignado. Pessoas que no meio de um show coloca fogo na Bíblia Sagrada, e nós ficamos indignados com pessoas que no meio de uma multidão eles zombam de Cristo. Nós ficamos indignados, mas Cristo morreu por elas, Cristo sofreu por elas, e Cristo também sofreu por você. Então não olhe para o teu sofrimento, saiba que o teu sofrimento tem uma causa. É por isso que nós somos testemunhas. E o que é testemunha? É mártir. E o que é mártir? Morrer por uma causa. É por isso que Jesus diz que aquele que quiser vir após ele, negue a si mesmo, carregue a sua cruz. Aleluia. Eu e você não merecia. Carrega a tua cruz, mas não deixe de produzir, não deixe de dar fruto, porque no tempo certo vai haver a colheita. E quando José foi levantado governador do Egito, aleluia, você está preparado para o que Deus vai trazer para a sua vida? Posso profetizar sobre a tua vida? O que Deus vai te fazer é tão grande que todo o seu sofrimento não é comparado com aquilo que Deus está preparando. Oh glória. Imagine agora você numa posição que Deus vai te colocar, e você vai dizer: agora eu posso abençoar as pessoas. Mas é Deus te preparando, porque você vai ter que entender isso. Lembra de Esther? Glória, Esther está no palácio, tem um decreto de morte para o povo, e Deus colocou ela lá, e ela está lá no palácio. Mas Mardoqueu teve que trazer a ela uma lembrança e dizer para ela: ei Esther, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Aleluias. Foi para esse tempo. Se você não fizer nada, socorro de outra parte vem. Você está sofrendo agora, mas vai valer a pena, amém? Você pode aplaudir a Jesus? José é um ramo frutífero. Glória a Deus. Se coloque sobre os pés. Quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Terça-feira nós vamos ter oração, tá bom, irmãos? Das 8 às 9. Vamos estar aqui orando, clamando. Orem. E amanhã, irmãos, nós vamos entrar num propósito. Quem quiser participar desse propósito, tá bom? Jejum de Daniel. Vamos estar no jejum de Daniel. Eu já coloquei aí no grupo os alimentos que são liberados e os outros que não são. Quem toma remédio, administra aí. Tira aquilo que você mais gosta, que não vai te fazer mal. Mas tem alimentos lá que você pode comer, irmãos? Tem uns alimentos que você pode comer. E nós vamos entrar 21 dias. E vai ser amanhã, porque esses 21 dias vai cair num domingo. E no domingo a gente entrega. E qual que é esse propósito, pastor? Propósito para o ministério e a sua vida espiritual. Eu estava preparando até uma palavra, né, irmãos? Depois que era para trazer, depois eu trago numa outra oportunidade. Deus falou para trazer essa, mas eu até preparei ela aqui. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Deus está disposto, mas é necessário a gente abrir mão, né, do nosso eu, tirar esse Adão que está aí dentro, essa Eva que está aí gritando, né, irmãos? Tem uma Eva gritando aí, e nós vamos ter que matar eles para nós se aproximar mais de Deus e ser cheio da presença de Deus. 3 pilares da igreja. Se não tiver esses 3 pilares, a igreja não aguenta: jejum, oração e palavra. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por essa noite, Pai, por essa palavra ministrada, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares. Que teu Espírito Santo continue falando ao coração de cada um. Deus Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados.
Perdoa as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor meu Deus, diante das dificuldades que enfrentamos, Pai. Que nós venhamos a permanecer como José, dando fruto em meio às dificuldades e confiando no sonho e na promessa que o Senhor nos fez. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, receba a bênção. Que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirma dizendo: está encerrado. Aplauda Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.